Muito boa tarde a todos. Se estiverem de acordo, começamos a conferência de imprensa de hoje e começamos, como é habitual, pelos números. O relatório de situação de hoje traduz a situação epidemiológica registada até às 24 horas de ontem e mostra-nos que temos, à data, 10.524 casos confirmados, o que significa que são mais 638 casos do que ontem, ou seja, mais 6,5%. Temos também um total de casos não confirmados de 65.045 e 5.518 casos a aguardar resultado laboratorial. E são estas três parcelas que formam o total de casos suspeitos desde 1 de janeiro de 2020, 81.087. Adicionalmente, registamos até à data de 3 de abril, às 24 horas, 266 óbitos, que se lamentam profundamente. São mais 20 óbitos do que na véspera e registávamos 75 casos recuperados, mais 7 do que na véspera. De referir que os 266 óbitos traduzem uma taxa de letalidade de 2,5% e os óbitos nos grupos etários, que conseguem também ver no relatório de situação, mostram uma taxa de letalidade acima dos 70 anos de 10,3%. De referir ainda que quase 87% dos nossos casos confirmados continuam em domicílio e 10,2% internados, entre aqueles que se encontram internados em unidades de cuidados intensivos, 2,4%, e em internamento geral de agudos hospitalar, de 7,8%. Queria chamar a atenção, desde já, para três aspectos do relatório de situação de hoje, que tem três números que vos podem chamar a atenção, que a Direção-Geral da Saúde vai explicar por escrito numa nota, mas que sublinho desde já. Poderão verificar que na Administração Regional de Saúde de Lisboa, do Alentejo, ontem constava na quadrícula a negro um óbito e que hoje constam 0 óbitos. Poderão verificar que na caracterização dos óbitos ocorridos, ontem havia mais um óbito no grupo masculino dos 50 aos 59 anos e mais um óbito no grupo feminino dos 70 aos 79 anos. Isso decorre de terem sido casos que, no resultado laboratorial, na autópsia, tiveram como consequência não ser uma morte associada à Covid-19. E, portanto, aquilo que se indiciava foi depois infirmado face ao resultado da autópsia anatomopatológica, médico-legal. E, portanto, gostava de deixar aqui esta precisão e esta chamada de atenção, desde já este esclarecimento. Ainda quanto a dados epidemiológicos, de acordo com a informação disponível, com os cálculos que têm sido feitos pelas nossas equipas, o número de médio de casos secundários resultantes de um caso infectado, para o período de 21 de fevereiro até 16 de março, é o período para o qual já temos dados, foi de 1,81. Isto significa que cada pessoa infectada contagiava, em média, um pouco menos de 2 pessoas, o que mostrava que o surto estava a crescer, mas que estávamos com uma taxa de casos, um número de casos secundários resultantes de um caso infectado, já inferior àquilo que já tivemos. É evidente que todas estas estimativas estão ainda sujeitas a um elevado grau de incerteza, mas refiro estes aspectos porque há aqui um resultado inequívoco. Todos os nossos esforços precisam de continuar e ser no sentido de reduzir a transmissão. E neste contexto, aproveito, portanto, para atualizar as informações sobre alguns aspectos relacionados com a capacidade de resposta do nosso sistema de saúde e do SNS em particular. Quanto a equipamentos de proteção individual, temos em entrega neste momento batas, toucas e luvas, máscaras cirúrgicas e máscaras FFP2. Só hoje serão recebidas
3 milhões de máscaras cirúrgicas e 400 mil máscaras FFP2. Recordo que durante a pandemia Covid-19, a utilização de máscara cirúrgica está recomendada a todas as pessoas com sintomas de infecção respiratória, nomeadamente febre, tosse ou dificuldades respiratórias, e a todas as pessoas no interior de instituições de saúde, que trabalham em instituições de saúde. Adicionalmente, e refiro isto porque se têm suscitado algumas dúvidas sobre o tema, e a Direção-Geral da Saúde emitiu muito recentemente uma nova norma sobre este tema, fora das instituições da saúde, dizia eu, a utilização de equipamentos de proteção individual, ou seja, máscara, luvas e touca, está aconselhada para os profissionais ou as pessoas que possam contactar diretamente com doentes suspeitos ou confirmados de Covid-19 ou com material utilizado por esses doentes. Por exemplo, pessoas e profissionais que acompanham os doentes no seu domicílio, ou seja, os familiares, alguém que vai cuidar e que tem contactos de proximidade com o doente cuidado, em unidades específicas, como as estruturas residenciais para pessoas idosas e as unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, e também devem utilizar estes equipamentos doentes imunossuprimidos nas suas deslocações esporádicas para fora do domicílio. Por exemplo, os doentes em hemodiálise, os doentes oncológicos sob quimioterapia ou radioterapia e doentes com imunodeficiências ou sob terapêutica imunossupressora. Por último, gostava também de sublinhar que em algumas situações específicas se recomenda também a utilização de máscara cirúrgica ou equivalente. É o caso dos elementos das estruturas prisionais no contacto próximo com os reclusos, das forças militares e de segurança, quando fazem as fiscalizações dos carros, dos condutores, ou, por exemplo, dos profissionais que trabalham em estabelecimentos de venda de bens de primeira necessidade e que estão a atender ao público, que devem ter, e muitos estabelecimentos têm já, por exemplo, separadores físicos de acrílico, ou então, se isso não acontecer, a dita cuja máscara de proteção. Falámos sobre equipamentos de proteção individual, gostava de vos falar um pouco sobre testes. Temos neste momento em entrega 80 mil zaragatoas e 260 mil testes. Isto é relevante porque nos últimos dias temos tido falta de zaragatoas em vários pontos do sistema, seja entidades públicas, seja entidades privadas. E gostava também de vos atualizar o número de testes que temos realizados. Entre 1 de março e 1 de abril, é o último dia para o qual dispomos de dados completos, foram realizados em Portugal 88.497 testes de diagnóstico. 53% em ambiente público, 47% em ambiente privado. Gostava de vos dizer que só no dia 1 de abril foram processadas 9.041 amostras para diagnóstico da SARS-CoV-2 e este foi o dia com o maior número de amostras para diagnóstico processadas. Nesta data, a rede hospitalar e de laboratórios do Serviço Nacional de Saúde conta com 26 unidades com capacidade de testes, para além do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. E neste momento estimamos ter uma capacidade para fazer qualquer coisa como 6.780 testes por dia no setor público e 4.190 testes por dia no setor privado. É evidente que isto depende da existência de material específico, designadamente das zaragatoas, por isso comecei por vos referir estas quantidades que estávamos a receber. Recordo também que continuamos a cumprir escrupulosamente as recomendações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças sobre testes indicados e sobre critérios de teste. Uma nota ainda em termos logísticos e de capacidade instalada sobre cuidados intensivos. Os primeiros cerca de 144 ventiladores novos de uma encomenda de cerca de 1.500 chegam amanhã, portanto os primeiros 144 de uma encomenda resultante de doações e aquisições
de um total de 1.500, os primeiros 144 são entregues amanhã. Estamos empenhados, como vos temos referido, em reforçar os meios humanos ao nível da medicina intensiva e para a coordenação desta área de resposta, enquadrada numa norma da Direção-Geral da Saúde, por proposta da Direção-Geral da Saúde e meu despacho desta mesma data, foi constituída uma comissão de acompanhamento da resposta nacional em medicina intensiva para a Covid-19, presidida pelo Dr. João Gouveia, vice-presidida pelo professor José Artur Paiva e formada por um coordenador para cada região. Por último, queria deixar-vos uma nota sobre saúde mental. Como já foi referido anteriormente, foram ativados os gabinetes regionais de crise em saúde mental, que têm estado a trabalhar no quadro definido. Recordar-se-ão que o quadro definido, o quadro normativo definido, corresponde a um modelo tecnicamente desenhado na sequência da organização das respostas às populações afetadas pelos incêndios. E neste quadro quero deixar uma palavra muito especial de reconhecimento aos 5 coordenadores regionais, o Dr. Jorge Boça, o Dr. João Redondo, a doutora Teresa Paiva, a doutora Ana Matos Pires e a doutora Maria do Carmo Cruz, que conjuntamente com o diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, professor Miguel Xavier, e o presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental, Dr. António Lochner, têm trabalhado esta área e que vão continuar a empenhar todo o seu esforço no sentido de que também ao nível da saúde mental a resposta à Covid-19 seja a mais robusta possível. Neste contexto, ainda uma palavra de agradecimento à Fundação Carlos de Gulbenkian e à Ordem dos Psicólogos Portugueses, que, com a serviços partilhados do Ministério da Saúde, e temos connosco hoje também o Sr. Presidente, Dr. Luís Góes Pinheiro, por esse mesmo motivo, dizia eu, uma palavra de agradecimento a estas 3 entidades que, desde o dia 1 de abril, permitiram que esteja disponível no Centro de Contacto SNS, na linha SNS 24, um atendimento psicológico, quer para cidadãos em geral, quer para profissionais. O nosso esforço nos próximos dias, nas próximas semanas, concretamente até ao dia 17 de abril, que é o período de arranque desta iniciativa, é no sentido de aperfeiçoar a integração desta resposta na rede da saúde mental, na articulação com os agrupamentos de centros de saúde e serviços locais de saúde mental, na articulação com o Centro de Apoio Psicológico de Intervenção em Crise do INEMA. Termino sublinhando o seguinte, se me permitem. A pandemia Covid-19, não só pelas consequências diretas da doença, mas pelas medidas extraordinárias de contenção e mitigação que ela implica para evitar a transmissão da doença, tem alterado profundamente as nossas rotinas. Como pessoas, alteramos a expressão das nossas relações laborais, sociais e até familiares e afetivas. Como profissionais, muitos estamos hoje sujeitos a uma enorme carga de trabalho, a riscos acrescidos, à pressão das falhas das cadeias de abastecimento, ao confronto com situações de limite. Todos temos medo. Mas este é o momento de equilibrar o medo e a coragem. A coragem de ficar em casa, a coragem de continuar a ajudar os outros desde que devidamente protegidos, a coragem de pedir ajuda quando precisamos dela. A saúde mental é uma componente essencial das respostas em saúde e por isso estamos a desenvolver os melhores esforços no sentido de que também nesta área os portugueses e as portuguesas estejam mais protegidos. Muito obrigada pela vossa atenção. Passávamos agora às perguntas e respostas. Boa tarde para a TVI. Aproveito a minha única pergunta para dirigir à Ministra da Saúde sobre os ventiladores. Eu gostaria que esclarecesse esses 1.500 que diz serem doações, quais deles são, de facto, a encomenda do Estado português, que eu julgo que seriam 500 ventiladores, se esses 144 farão parte desta encomenda de 500 ventiladores, e quando é que prevêem que esses ventiladores cheguem, uma vez que já estavam anunciados, a sua chegada já estava anunciada, julgo eu, há uma semana e ainda não chegaram. E se houve o risco de serem desviados para outro país, porque também se ventilou essa hipótese. Muito obrigada pela questão. Deixe-me ser mais precisa então. Nós temos neste momento em lista para entrega
1.298 ventiladores invasivos e 140 não invasivos. E deste total de equipamentos, alguns correspondem a doações, que já aqui referimos em conferências de imprensa anteriores e que agradecemos, doações desde a Fundação, desde a EDP, à Galp, à Comunidade Israelita de Lisboa, a situações de particulares, mas também a compras concretas da Administração Central do Sistema de Saúde e algumas compras de instituições do Serviço Nacional de Saúde que fizeram encomendas específicas. Consequentemente, aquilo que estamos a receber é aquilo que vai sendo disponibilizado para entrega e os 144 ventiladores que eu referia na minha intervenção chegam amanhã. Sabemos que o voo já estava a sair do local de origem, pudemos ver imagens do embarque e, portanto, o que esperamos é que amanhã tudo chegue e tudo chegue de acordo com aquilo que foram as encomendas realizadas. Sim, temos também a percepção de que neste momento o mercado de equipamentos de proteção individual, até de reagentes, está a funcionar num contexto de grande pressão, de uma enorme agressividade e temos tido nota de que tem havido alguns desvios. Esperamos conseguir, com o apoio de toda a linha, quer de compra, quer de doação, quer das nossas entidades, ao nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros e de entidades até empresariais que se têm envolvido neste processo, garantir que todos os equipamentos chegam em segurança. A última entrega está prevista daqueles 500 ventiladores para meados de abril. Pergunta da RTP. Boa tarde, em direto para a RTP. A minha pergunta é para a Sra. Ministra, mas também para a Sra. Diretora-Geral da Saúde. A data limite anunciada para que o calendário escolar seja cumprido com o ensino presencial é 4 de maio. Eu quero perguntar se acham que é execuível daqui a um mês termos aglomerações de pessoas nas escolas, se isso é uma possibilidade ou não, na vossa opinião. Quer começar a Sra. Diretora-Geral? Muito obrigada, Sra. Ministra. Nós temos estado com um grupo de académicos, de cientistas, a fazer o acompanhamento desta epidemia. E fazemos o acompanhamento de duas formas, com os dados reais, que são refletidos, entre outros, nestes relatórios, mas também com aquilo que estes cientistas projetam para o futuro. E vamos acompanhando a introdução das medidas e, portanto, cada vez que é introduzida uma medida na nossa sociedade, os cientistas veem o impacto dessa introdução na redução da doença ou na redução da curva ou no aplanar da curva. E, portanto, ainda temos aqui muito trabalho para fazer com as projeções destes académicos para perceber em que altura é que será útil, portanto, enfim, começar a introduzir alguma normalidade na nossa vida, de que forma é que será feito, com que graduação e como é que isso vai ser monitorizado. Porque é muito importante, tal e qual como nós, quando introduzimos uma medida, temos que ver depois, para o futuro, como é que essa medida teve impacto na curva, saber se desacelerarmos essa medida, se também vai ter impacto. E, portanto, para dizer que é uma coisa muito complexa, que não há uma resposta nem uma data simples. Tem que ser analisado dia a dia, dado a dado, medida a medida, para percebermos, conforme fazemos pressão ou menos pressão nessa medida, como é que vai ser a evolução da pandemia ou da epidemia em Portugal, se quiserem. Portanto, não há uma resposta sim ou não em relação a uma data, nem como é que vai ser feito, nem com que velocidade vai ser feita, nem que tipo de medidas. Agora, o que garanto é que neste momento, hoje mesmo, um grupo de académicos está a fazer esses estudos e a ver mais dados e mais informação para poder responder melhor a estas dúvidas que nós temos. Em que datas é que podemos retirar algumas medidas de contenção social que tomamos, e em boa hora as tomamos, como disse a Sra. Ministra, para, em segurança, voltarmos à vida mais ou menos normal, mas sem correr o risco de haver um aumento depois do número de casos. Portanto, é um equilíbrio difícil que requer reflexão e muita, muita ponderação. Estou para ouvir a conferência da Lusa.
Bom dia. Eu gostaria de saber se vão ser feitos os chamados testes de imunidade para saber qual é que é a população portuguesa que está imune ao vírus, mesmo nunca tendo sintomas. Se esses testes vão ser feitos, gostaria de saber quando. Muito bem, portanto, o Instituto de Saúde Ricardo Jorge está neste momento já a entrar numa fase piloto em estudos para ver como é que esses testes podem ser feitos e quando é a altura ideal, porque, como muito bem disseram, são testes de imunidade. E a imunidade é uma coisa que leva tempo a instalar-se, ou seja, entre a data de infecção e a data em que o nosso corpo começa a produzir anticorpos visíveis, há um tempo que temos mesmo que esperar. E parece que foi há muito tempo, mas a doença em Portugal começou há cerca de um mês, portanto, a maior parte dos nossos doentes ainda está em fase de recuperação. Portanto, isto é um estudo internacional. O Instituto Ricardo Jorge, obviamente com a colaboração dos cientistas, dos académicos, da Direção-Geral, vai entrar numa fase piloto com outros países para perceber o que é que se está a passar e vamos ter que ver qual é a altura ideal para fazer o teste, porque se for demasiado precoce pode não haver ainda anticorpos e, portanto, temos que encontrar a data ideal para fazer isso numa amostra da população, obviamente, e, respondendo claramente à pergunta, sim, vão ser efetuados estudos serológicos. A metodologia desses estudos, a data em que vão ser realizados, estão agora a ser equacionados pela comunidade científica internacional. Depois, provavelmente, teremos que os repetir para ver a duração da imunidade, porque não basta testar uma vez, é preciso saber se essa imunidade é duradoura ou não. E, como sabem, em relação a este vírus, o histórico deste vírus é muito curto e, portanto, temos que aguardar que o tempo passe para sabermos mais coisas. Mas, sim, Portugal vai fazer estudos serológicos para saber a proporção da sua população que adquiriu imunidade a este vírus. Uma nova pergunta por videoconferência para a Antena 1. Boa tarde. O Hospital de Gaia diz que recebeu máscaras compradas pela Administração Central à China, máscaras que não serão adequadas e que terão sido distribuídas também por outros centros hospitalares. Pergunto se o Ministério está a par da situação, se confirma esta denúncia de quantas máscaras estamos a falar, distribuídas por quantos hospitais, e pergunto se vão ser retiradas e substituídas. Obrigada pela questão. Estamos a acompanhar a situação, conhecemos a situação e, como também sabem, o próprio Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho já esclareceu o contexto da situação. Já esclareceu que estes respiradores foram adquiridos e fornecidos centralmente para o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho e para os hospitais do SNS, que foi validado quem procedeu à sua aquisição através de uma task force conjunta que envolveu várias entidades e que o respirador em causa obedece a critérios similares e equiparáveis às normas europeias e americanas, respectivamente, estando em total conformidade com os requisitos necessários para a filtragem de bioaerossóis. E, portanto, esta informação, de acordo com aquilo que é o esclarecimento que o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho já emitiu, é inclusivamente acompanhada por links onde podem constatar os aspectos objetivos desta informação, desta situação e onde se diz que, dada a situação atual, mundial, este respirador está a ser adquirido e utilizado praticamente por todos os países que atualmente enfrentam a pandemia SARS-CoV-2 e que qualquer desconformidade que venha a ser identificada, como em qualquer processo normal, será obviamente relatada e serão desencadeados os procedimentos necessários, mas neste momento não temos qualquer motivo para preocupação com esta situação. Muito bem, última pergunta para o Notícias ao Minuto por videoconferência. Bom dia, Ana Lemos. Senhora Ministra, gostaria de saber que balanço faz desta primeira semana. Estamos na fase de mitigação, estamos na primeira semana, houve um aumento dos óbitos, dos casos infectados. Há também mais doentes recuperados
recuperados, mais material a chegar aos profissionais de saúde. Gostaria de saber que balanço faz, uma vez que renovámos agora o estado de emergência, e perceber quais são as expectativas para as semanas que se avizinham. Obrigada. O balanço é um balanço de constatação de uma grande responsabilidade da parte dos portugueses. Da parte dos portugueses que ficaram em casa, que se conformaram nas suas rotinas com aquilo que são as recomendações das autoridades de saúde nacional, também da Autoridade de Saúde Nacional, também de grande responsabilidade da parte dos profissionais que em muitos pontos, quer do sistema de saúde, quer de serviços essenciais, continuam a assegurar que os cuidados de saúde são prestados, que as urgências hospitalares continuam a funcionar, que os laboratórios continuam a realizar análises, que os cuidados de enfermagem continuam a ser realizados, e também de responsabilidade de muitos outros que, como eu referia, trabalham em outros pontos da disponibilização de serviços essenciais e daqueles que trabalham em unidades que vendem, que fornecem artigos essenciais. Por outro lado, também um balanço que nos leva a concluir que, como já sabíamos de resto, esta luta, o enfrentar deste surto, não é uma corrida de 100 metros. É uma longa maratona e temos que dosear muito bem as nossas energias, as nossas expectativas e o nosso esforço. Precisamos de continuar, precisamos mesmo de continuar a aplicar, a utilizar as medidas de contenção e mitigação. Precisamos mesmo de continuar a informar-nos corretamente sobre aquilo que são as regras que são recomendadas. E precisamos mesmo de continuar a apoiar aqueles que precisam de apoio. Não podemos deixá-los sozinhos, abandonados à sua sorte. E refiro-me em muito particular, de uma forma muito particular, aos mais fragilizados, que estão em estruturas residenciais para pessoas idosas, que são aqueles junto dos quais temos sentido mais dificuldades, não só pelas suas situações de fragilidade anteriores, mas também pela insegurança associada muitas vezes à vida com Covid, e que, de facto, temos que garantir que continuam a ser tratados, cuidados, da Covid, como das outras comorbilidades com as quais já viviam. E, portanto, penso que, em síntese, responsabilidade demonstrada pelos portugueses é o primeiro sinal que retiraria, mas também responsabilidade que tem de ser renovada todos os dias, porque não temos ainda uma luz concreta, exata, ao fundo do túnel. Temos uma expectativa, temos uma esperança, mas isso depende muito daquilo que forem as medidas que todos e cada um de nós formos tomando daqui até lá.